Oi, gente, boa tarde. Enfim, meu nome é Bárbara Rodrigues Mota. Eu uso uso R. Não esperava que fosse ser mencionado, mas é o ano do centenário, então me comprometi a sair do armário esse ano, falar abertamente sobre o assunto e, enfim, não esconder isso. Realmente, como a Regina falou, acho que resumidamente o meu histórico e as minhas paixões se resumem em histórias, tanto contar como ouvir, como a Regina falou. Educação, eu acho essencial. Eu acho que se a gente está falando de entretenimento, a gente tem que falar em educação. E eu vou tentar explicar por quê, que essas são as minhas duas grandes paixões. E tecnologia a serviço dessas duas coisas, isso vai ser, enfim, eu acho que está a serviço, não é meu foco, não vai ser meu foco hoje, mas acho que eu estou aqui hoje, eu fiquei me perguntando, por que eu fui chamada para falar hoje, e acho que foi por isso, para compartilhar, tentar contaminar um pouco vocês com essas duas paixões por histórias e por educação. Acho que todos nós aqui gostamos de ouvir histórias, é claro, todo mundo gosta de uma boa história, faz parte do que faz, do que nos une enquanto humanos, essa paixão por ouvir boas histórias. Contar boas histórias, de certa forma, também, a gente se comunica e eu achei muito bacana como, fui super inspirada por todas as falas de hoje, o Adailton Medeiros de Pontocini falando, arroz, feijão e cinema. A gente tem essa necessidade de consumo. E depois o Renato Borg falando sobre essa necessidade que ele sentia incontrolável, acho que foi a palavra que ele usou, de se expressar, de transmitir essas emoções. Eu acho que isso também é muito humano e une a gente, essa necessidade de se expressar. Mas o que eu queria levantar para vocês hoje é que talvez essa capacidade de se expressar não seja, assim como o acesso à cultura e ao cinema, que essa capacidade de se expressar não seja tão bem distribuída quanto poderia e deveria ser. Eu acho que nós que temos essa capacidade, todo mundo aqui levantou a mão para o Facebook, para o Twitter, muita gente aqui deve ter blog, deve escrever, deve conversar, se manifestar. E a minha experiência, eu já trabalhei muito com educação, a minha experiência é que isso não é um direito universal e que deveria ser. As pessoas não têm acesso a se expressar, e a Regina mencionou que eu sou neta de Nelson Rodrigues, o Adailton falou também que ele nasceu artista numa família de proletários e comerciantes. Eu nasci numa família de artistas, minha mãe também é escritora, meu avô era escritor, tinha um pouco esse peso, e eu fugi, falei, não, vou fazer engenharia genética. Aí, em algum momento, eu falei, para que fugir, Vamos assumir, quero trabalhar com histórias. Mas isso não veio pela minha família, na verdade, Isso veio por uma outra coisa, uma outra situação que eu passei, que eu acho que também diz respeito a um outro direito universal, que as pessoas também não dão a devida atenção. Eu acredito no direito universal das pessoas terem crises existenciais. Eu acho que muita gente não tem esse direito por uma série de questões, não se dá esse direito de olhar para dentro, de se questionar, de ter crises. E eu acho que isso também é um direito universal e acho que não é igualmente distribuído. Eu tive uma crise existencial, enfim, Estou falando de duas coisas que todo mundo aqui pode estar parecendo clichê, mas não é. Não é, essas coisas não são igualmente distribuídas, como eu falei. A paixão por histórias e o direito à crise existencial, acho que grande parte dos adolescentes, jovens adultos, devem ter crises existenciais, se questionar, oh meu Deus, o sentido da vida. E em algum momento eu me questionei, eu sentia que eu estava vivendo num filme B, que era uma mistura de Proust com Nelson Rodrigues, com Sessão da Tarde. Eu falava, meu Deus, não tem sentido, nada. E aí foi quando eu falei, eu fui buscar as histórias, eu digo, e é uma verdade, que as histórias me salvaram, Tanto a paixão por histórias, quanto ter decidido fazer disso a minha vida de alguma forma e ter ido estudar cinema. E eu digo também que eu aprendi mais sobre engenharia genética com cinema do que provavelmente teria aprendido na faculdade de engenharia, sobre pessoas, sobre ser humano, sobre emoções, E aí sempre gostei muito de
de tecnologia também e fui trabalhar com educação, né, em algum momento, e num projeto chamado Almanac da Rede, que é uma rede social de escrita criativa, né, que ensina jovens da rede pública a contarem histórias. Obrigada. Que ensina jovens da rede pública a contarem histórias e, enfim, né? Aceitei, era um emprego, né? Precisava de um emprego, era bacana. Falei, é uma boa causa, né? Vamos lá. E eu fiquei assustadíssima, porque as pessoas, na verdade, esses jovens não sabiam escrever. Então, eu que sempre tinha escrito, passei a minha vida inteira escrevendo, e entrei nessa plataforma, né, era online, então jovens entravam para escrever, e eles não sabiam escrever, mas eles queriam muito se expressar. Então, eu fiquei com uma agonia, né? Era como pegar esse desejo incontrolável que foi mencionado, e eles tentando e não conseguindo, e foram aprendendo com o tempo nessa rede, nessa dinâmica, um comentando os textos dos outros, né? E, enfim, foi uma experiência maravilhosa para mim. Hoje eu trabalho mais com histórias e, né, normalmente as pessoas sobem num palco e dizem o que elas são, né? A Regina me apresentou como diretora de cultura, que, né, eu cheguei na empresa, pedi para me explicarem um pouco o que era. Isso é uma história real, Regina. Pedi para explicarem o que era. Aí falaram, olha, um diretor de cultura é uma pessoa que está sempre ligada no que está acontecendo no mundo, né? Dá voz a quem não está falando, tenta encontrar as tendências, as novas coisas que vão acontecer, traz esse oxigênio. Aí eu falei, gente, vocês querem contratar a Regina Casé, né? Vou tentar, vou fazer o possível. Mas E aí, quando eu vim para cá hoje, eu falei, gente, não posso me definir de outra forma que não enquanto contadora de histórias, né? Mas aí eu fui lembrando dos meus sobrinhos, né? Acho que todos nós somos contadores de histórias, eu falo isso para eles, né? Eu falava que, o que você faz, tia Babi? Eu sou contadora de histórias. Aí, no início, era, que legal, minha tia é contadora de histórias. Aí foram crescendo. Aí foram... Mas, tia Babi, você não fala que todo mundo é contador de história? Que a gente é contador de história também? Mas tá, tudo bem, deixaram passar. Aí cresceram um pouco mais, aí me viram mais velho outro dia. Mas, tia Babi, isso não é uma profissão de verdade, né? Complicado isso. Enfim, entrei em crise existencial novamente, mas vida que segue. E eu acho mesmo que somos todos contadores de história, né? Mas, para contar a história, a gente tem que saber consumir boas histórias também, né? Ter acesso a boas histórias. Acho que a gente falou muito disso também, para a gente poder contar as nossas próprias histórias e não ter acesso a uma só, né? Tem uma citação do Buñuel, o cineasta, que fala algo como Deus e país são um time imbatível. Juntos, eles são responsáveis por grandes opressões e derramamentos de sangue. E são duas grandes histórias a quais as pessoas têm acesso, né? Religião e país e nacionalismo, a gente vê o que acontece quando pessoas têm acesso a só isso. Então, eu acredito realmente no acesso a muitas histórias, né? Para que as pessoas possam, de fato, em algum momento, contarem as suas próprias, né? A gente vive num país, né, tão bem representado tantas vezes pela Regina Casé, num país muito sincrético, né? A gente tem uma série de culturas, né? Eu venho de uma família que tem isso, né? Na raiz, o meu pai é cientista, ateu, militante, ateu, graças a Deus, filho de uma família evangélica, fervorosa, que não tem nenhum preconceito contra outras religiões. E a minha mãe se define como politeísta. E eu cresci assim, meu pai é ateu, minha mãe é politeísta, super normal. Meu pai é da Bahia, minha mãe se apaixonou pela Bahia, pela cultura baiana e africana. E a gente sempre soube, né? Eu sou filha de Xangô e de Oxum, é isso. Aí eu fui estudar no colégio católico. Aí eu perguntava para os meus coleguinhas, você é filho de quem? Aí eles me olhavam assustados, eu sou filho do meu pai, da minha mãe.
Então, enfim, espero que isso não se perca, né? Esse sincretismo que, de uma certa forma, dá acesso a uma série de histórias e a uma série de mitologias, né? Mas, além do acesso, a gente tem que ensinar os nossos jovens a se expressarem, né? Eu queria realmente conseguir transmitir, de alguma forma, essa paixão. Então, eu escolhi 3 histórias para contar, para tentar expressar um pouco isso. Vou ver se eu tenho tempo de contar as 3. Vamos lá, valendo. As histórias são muitíssimo importantes para os seres humanos por alguns motivos. Um deles é para dar sentido à vida, né? Como eu falei, eu tive uma crise de sentido. Acho que é normal as pessoas terem crise de sentido de tempos em tempos, né? Acho que as histórias servem também para resolver essas questões. E eu, com 20 anos, eu escrevia para um site de cultura e fui cobrir a Flip. Não lembro exatamente que ano foi isso, 20, 21 anos. Fui cobrir a Flip e tinha um autor africano aqui, chamado Ismael Bea, ou Bea. E eu assisti a palestra dele, eu vi ele andando pela Flip, ele era um monge zen budista, negro, lindo, esbelto, passeando pela Flip. E aí ele foi ler um trecho do livro dele, autobiográfico. Eu, né, 20 anos, alienada, nem sabia do que se tratava, cheguei lá, fui assistir, e era uma história super comovente dele em Serra Leoa. Ele virou um menino guerrilheiro, e ele contou essa história num livro chamado Muito Longe de Casa. É lindíssimo, e eu fui entrevistar ele depois. E aí eu, né, do alto da minha arrogância de 20 anos, fiz uma série de perguntas e eu fiquei abismada com o livro. É de uma violência sem tamanho, ele conta tudo o que ele fez. E eu conto isso porque eu aprendi muito com essa história, não tenho vergonha da minha estupidez, da minha arrogância, porque eu aprendi. Mas eu perguntei para ele se ele tinha escrito o livro para ele se perdoar pelo que ele tinha feito. E ele disse muito calmo, muito tranquilo. Ele falou, não, eu escrevi o livro para eu conseguir perdoar a humanidade pelo que a humanidade fez comigo. Então, ele conseguiu refazer o sentido da vida ao escrever esse livro autobiográfico, contando tudo o que ele tinha passado. Mas ele tinha uma formação muito sólida, né? Ele conta no livro que, antes dos pais serem sequestrados e mortos, que eles ouviam rádio, né, a BBC, ouvindo Shakespeare, então tinha uma certa facilidade, né? E aí, trabalhando no Almanac depois, eu conheci um menino que não tinha, né, essa história sofrida, mas não tinha ferramentas também para se expressar. E o Almanac da Rede tinha uma dinâmica de jogo, né? Tem uma dinâmica de jogo, a plataforma ainda existe. E aí os jovens entravam e eles ganhavam pontos por escrever no blog, por escrever histórias e por comentar no blog dos outros. E aí o Ismael, também, coincidentemente, eu percebi hoje isso, que eles têm o mesmo nome, esse menino, Ismael, começou a copiar e colar o mesmo comentário várias vezes para ganhar ponto e para receber a premiação, que era uma ida ao cinema, né? Novamente, aí uma relação com o Ponto Cine, com esse acesso, muitos deles nunca tinham ido ao cinema, e ele começou a copiar e colar. E isso era proibido, né? Pelas regras do jogo, ele poderia ser expulso da plataforma, a escola estava envolvida nisso, e a professora dele falou, olha, dou aula para ele já há algum tempo, não tem jeito, pode tirar da plataforma, é incurável, não tem a menor solução. Isso, para a gente, não fazia o menor sentido, né? Ele não ter uma chance de jogar direito. A gente encontrou o telefone dele, ligou para ele, deu-lhe um esporro, falou, olha, está tudo errado, você não pode fazer dessa forma, mas a gente quer que você continue. Você tem que jogar de acordo com as regras do jogo, que são essas, essas e essas. E, para mim, ficou muito claro naquele momento também como dar as regras do jogo para as pessoas faz muita diferença, né? E ele deu a volta por cima, foi campeão da rodada no Almanac, foi na premiação, começou a fazer amigos lá, deu para ver, né? Eu conheci ele era um menino negro, gordinho, super tímido. Aí ele continuou na plataforma, começou a dar em cima das meninas. Você via nos comentários, ele, puxa, adorei seu texto. Vamos teclar no MSN, vamos se encontrar depois. E aí ele ganhou de novo, foi de novo no evento, e ele tinha emagrecido, estava extrovertido,
Mas tinha sumido um pouco da plataforma. Aí eu fui perguntar para ele, Ismael, o que aconteceu? Você está com algum problema? Que você não está indo? Ele, não, estou muito ocupado. Entrei para a banda da minha igreja e tal, é difícil essa rotina de ensaio, de música. E, enfim, estava super bem e deu para ver a transformação pela qual ele tinha passado por estar conseguindo se expressar e se comunicar e fazer amigos ao fazer isso, né? E para o Ismael teve muito fortemente uma outra questão que é essencial, que só as histórias trazem, que é a imaginação e a empatia, né? Que dizem respeito a um hemisfério do nosso cérebro que fica sempre, né, hoje em dia está um pouco, né, novamente citando aí a questão da intuição, a questão da imaginação e da empatia tão um pouco, eu acho, subutilizadas, né? E aí tem o hemisfério direito e esquerdo, a minha dislexia não me permite lembrar, então eu anotei na minha mão que o direito é o divertido e que o esquerdo é o virginiano. Virginianos, me perdoem da sala, mas para mim é a definição de método e objetividade. E então Ismael representa um pouco isso, né? Imaginação, empatia, conseguir se comunicar, se colocar no lugar dos outros e fazer amigos, no caso dele. E um terceiro aspecto que eu acho essencial, que foi o que eu falei também em relação a se questionar, que é esse acesso ao mundo interior, né? Uma coisa que também fica muito subutilizada. A gente vive numa sociedade muito extrovertida. E eu pude também, nessa experiência com educação em relação a histórias, ver histórias belíssimas de jovens que não tinham ferramentas, ou não se davam ao direito, ou não tinham o direito, talvez, de olhar para dentro e conseguir se expressar em relação a isso. Então, eu trouxe um terceiro caso, vou ler para vocês, me perdoem pela leitura, mas era a única maneira de trazer, de uma menina chamada Jennifer, também aqui, é do interior do estado do Rio, e ela falou que o almanaque veio para mim no momento certo. Comecei a postar alguns textos, não muitos, mas à medida que eu ia escrevendo, alguma coisa acontecia. A dor da perda não diminuía, mas o peso dela aliviava. Era o que me salvava. Logo após a perda do meu pai. Creio que todos nós necessitamos de um amparo em todos os momentos da vida. Eu encontrei esse amparo nas palavras que eu escrevia com mãos cada vez mais frenéticas. As entrelinhas de cada texto estavam impregnadas dessa avidez por conseguir me fazer entender aos outros. Fiz isso de uma maneira totalmente despida. Hoje eu sei que era um jeito de sentir e acreditar que podia extrair mais poesia daquilo que passou e menos apatia daquilo que me cercava. E, definitivamente, ter um espaço como esse foi o estopim para o meu progresso. Então, gostaria de terminar com essa leitura da Jennifer, lembrando as histórias do Ismael brasileiro, carioca da Tijuca, do Ismael africano, de Serra Leoa, e tentando contaminar um pouco vocês dessa não só paixão, mas essa causa de fazer com que o ato de contar histórias e se expressar seja mais universal do que é hoje. Obrigada.